Hello World, Mr. Grey aqui, pronto para trazer mais um conto fenomenal para vocês. O nosso conto de hoje se chama A Batalha Final e foi escrito por Harry Harrison. O Sr. Harrison foi um grande escritor americano de ficção científica que nasceu em 1951. Provavelmente, uma das inspirações que ele teve para escrever esse conto foi o fato de ter crescido durante o período da Guerra Fria. Bem, você provavelmente estudou Guerra Fria na escola, mas caso já tenha se esquecido, a Guerra Fria foi um período que ocorreu entre 1945 e 1991. Durante esse período, os Estados Unidos e a União Soviética estavam competindo por áreas de influência no mundo. Porém, apesar de existir uma tensão muito grande entre essas duas nações, durante esse período nunca houve um conflito direto entre as mesmas, devido ao fato de ambas terem arsenais nucleares muito grandes. Caso uma guerra entre essas duas nações tivesse realmente acontecido, a vida no planeta teria sido totalmente destruída, pois ambas as nações tinham um armamento nuclear suficiente para destruir o planeta várias vezes. E gostaria de deixar o seguinte questionamento para vocês: será que um dia a humanidade realmente vai enfrentar sua batalha final? E sem mais enrolações, vamos para a nossa história. A Batalha Final, Harry Harrison. Chegando à noite, depois de recolher os restos do jantar, não havia nada melhor para nós crianças do que sentarmos ao redor do fogo enquanto papai nos contava uma história. Podem dizer que isso é ridículo ou antiquado, com todos os meios modernos de entretenimento que existem, porém esqueceriam isso se eu sorrir indulgentemente? Tenho 18 anos e, de maneiras diversas, já deixei algumas ninhadas para trás, mas o papai é um orador e da sua voz ressoa um novo alento que ainda me encanta e, para ser sincero, isso me fascina. Inclusive, se pensarmos que ganhamos a guerra, também perdemos muito no processo, e aí fora há um mundo cruel e ingrato. Seguirei sendo jovem o mais que possa. Conte-nos sobre a batalha final, era o que diziam as crianças normalmente, e esta é a história que ele geralmente contava. É uma história terrível, mesmo sabendo que tudo já acabou. Porém, não há nada como um bom arrepio de frio na espinha antes de dormir. Papai tomou uma cerveja, sorveu pausadamente e logo sacudiu os restos de espuma do bigode com um dedo. Era o sinal que ele iria começar. A guerra é o inferno. Não esqueçam. Disse, e os menores riram entre dentes porque poderiam ter a boca lavada com sabão se repetissem aquela palavra. A guerra é o inferno. Sempre foi assim, e o único motivo pelo qual os conto essa história é para que nunca a esqueçam. Lutamos a batalha final da última guerra, e grande quantidade de homens bons morreram para chegarmos à vitória. E é isso que vou recordar agora. Se eles tiveram alguma razão para morrer, foi para que vocês agora possam viver, e nunca, jamais, terem que lutar em uma novamente. Em primeiro lugar, abandone a ideia de que existe algo nobre ou maravilhoso em uma batalha. Não, não há. É um mito que já está terminado, porque se trata provavelmente de uma época anterior e pré-histórica, quando a guerra era um simples combate mano a mano executado na entrada de uma caverna, enquanto um homem defendia seu lar de um estranho. Esses dias já se passaram há muito, e o que foi bom para o indivíduo pode significar hoje a morte para a comunidade civilizada. Não é assim? Os olhos sérios e enormes do papai se lançaram sobre todo o círculo de rostos em suspenso, porém nenhum deles enfrentou o seu olhar. Por alguma razão, todos nós sentíamos culpados, mesmo que muitos nem sequer haviam nascido quando houve a guerra. Ganhamos a guerra. Porém, na verdade não é uma vitória se não tirarmos uma lição disso. Os do outro lado poderiam ter descoberto primeiro a arma definitiva, e se fosse o caso, teríamos sido nós que estaríamos agora mortos e desaparecidos. E isso vocês não devem esquecer nunca. O que preservou a nossa cultura e destruiu a deles foi somente um azar histórico. Se esse acidente do destino pode possuir agora qualquer significado para nós, deve ser o de aprender um pouco de humildade com ele. Não somos deuses e nem somos perfeitos. E devemos, portanto, abandonar o combate como uma forma de decidir as diferenças humanas.
Eu estive ali e ajudei a matá-los e sei do que falo. Depois disso, vem o momento que todos estão esperando e todos contemos o fôlego, tensos. Aqui está, diz papai, levantando-se e abrindo os braços ao longo de toda a parede. Esta é a arma que faz chover a morte à distância. A arma definitiva. Papai brande o arco sobre sua cabeça, parecendo uma figura bem mais dramática na luz do fogo. Sua sombra alarga-se pela cova e sobre a parede. Mesmo a menor das crianças deixa de coçar suas pulgas por debaixo das peles que os cobrem e espera abobado. O homem com a clava e a faca de pedra ou a lança nada pode contra o arco. Ganhamos nossa guerra e devemos usar esta arma somente para a paz. Somente para matar o alce e o mamute. Este é o nosso futuro. A prática de uma guerra é uma coisa demasiado terrível agora. A era de paz eterna está começando.